Olá, graça e paz, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma manhã, abrilhantada hoje, né, com os pastores da Igreja Evangélica Semeando Família. Muito importante esse tempo de leitura da palavra, de entendimento de reino de Deus. Graça e paz, pastor Juan Cruz, bom dia. Bom dia, graça e paz. É um prazer estar aqui, né? Compartilhar dessa manhã abençoada. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, pastor Juan, pastores que aqui estão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor Fabiano Cônsole, graça e paz, bom dia. Bom dia aos pastores, bom dia você que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus abençoe você. Pastor José Henrique, graça e paz. Graça e paz, pastores, graça e paz a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nessa manhã. Deus já abençoe o seu dia, né, a sua casa, o seu trabalho. Amém. Deus te abençoe. Lucas capítulo 22, o versículo 31 diz o texto, né? Jesus falando com Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está dizendo, Simão, Satanás já reclamou você, já quer você, para te peneirar como trigo. Eu orei por você. Você vai ver aqui que o diabo está tentando Pedro e Jesus não está dizendo que vai impedir, não. Jesus está dizendo que vai sustentar em oração. Eu não vou impedir, não, filho, eu vou sustentar. Você vê um texto lá em Gênesis 4, quando Abel começa naquela situação de ofertar a Cristo e Caim vai fazê-lo e Deus rejeita a oferta de Caim. Caim fala assim, Caim, olha só, eu rejeitei aqui, porque você não está fazendo da maneira correta. Se você fizer direito, vai ser aceito. Mas vigia, porque o pecado está batendo a porta. Deus não impediu de que Caim fizesse o que ele tinha que fazer. Aqui também, Jesus dizendo, olha, eu não vou impedir, mas eu vou orar por você. Vou te sustentar em oração. Quando a gente percebe essa atitude, Pedro, no versículo 23, ele diz assim, olha, eu estou pronto, Senhor. Eu já estou pronto. Tem essa não, o diabo não tem vez comigo, eu estou prontinho. E Jesus diz assim, olha, te afirmo, daqui a pouquinho você vai me negar, cara. Você não está pronto assim, não. E isso é uma realidade para nós hoje. Porque todas as vezes que nós achamos que estamos prontos para uma determinada ação ou atitude, o próprio Deus, meu irmão, vai fazer com que a gente caia na nossa consciência cristã e perceber que ainda tem algo mais para acontecer. A gente vai sendo tomado por um egoísmo, né? Um egocentrismo, e acaba perdendo a noção. Pedro perdeu a noção. Ele já caminhava com Jesus há algum tempo, já tinha ouvido, né, diversas situações do próprio mestre, mas nele ele acreditava que aquilo era a missão, apenas o tempo todo com Jesus, o tempo todo, e não percebeu que Jesus estava preparando ele para algo maior. Né? E ele achando que era... Por que Judas, né, pegando um gancho, por que Judas comete o ato de trair? Porque também criou uma concepção errada. A gente vai caminhando e se a gente não entender, a gente vai acabar cometendo falhas por causa da falta de interpretação correta. Aí eu lembrei que vocês estão falando, lembrei de Salomão. Salomão começou muito bem, cara, mas terminou mal. Se perdeu no meio do caminho, talvez achando isso que o senhor falou, pastor Juan, de, né, essa autossuficiência, o cara, pô, eu sou o rei, meu irmão, tudo que eu fiz já prosperou, e aí ele começou a se perder naquilo que foi juntamento de cavalo, naquilo que foi tantas mulheres, e ficou velho e começou a servir, né, ou adorar os deuses daquelas mulheres. Então, a gente precisa entender o seguinte, cara, andar com Jesus, ele falou assim, vigia e ora, né, vigia e ora. Então, às vezes, nós, por acharmos que estamos na igreja, estamos na presença do Senhor, a gente relaxa com aquilo que é a nossa vida espiritual, né? A gente muitas vezes, não, já tô salvo, e você acaba entrando por um caminho. Quantos nós conhecemos hoje que começaram muito bem e se perderam, né? Por conta dessa autossuficiência, do cara achar que já estava cheio, né? E perder aquilo que foi essa essência, essa intimidade. A gente nota que o que acontece hoje, na maioria das vezes, são pessoas que fazem com uma negligência aquilo que é o perigo no mundo espiritual. Então, eu estou na igreja há 10, 15 anos, isso me torna, como é que eu posso dizer, intocável algumas situações. Pedro, no fato de andar com Jesus, achava que as coisas não lhe iriam acontecer mais
que ele via e presenciava. E muitas das vezes a gente percebe isso hoje dentro da igreja, essa falta de cuidado. Você imagina um piloto numa aeronave, ali com 200 passageiros, e ele sai da sua cabine e vai lá atrás tomar um café. Tem um piloto automático. Então, o que acontece hoje, colocando em risco todos aqueles passageiros que ali estão, e tem muita gente colocando em risco a sua família, a sua própria vida espiritual, pelo fato de estar 20, 15, 30 anos dentro de uma igreja, mas não consegue ter uma percepção de mudança ou uma auto-intimidade com Deus para parar e falar, não, verdadeiramente eu preciso estar mais ao pé da cruz. Minha vez? Glória a Deus. A palavra também fala de um homem insensato, né? De um homem insensato em que a casa dele estava construída na rocha e que bateu o vento e ele estava, né, permaneceu, né? O vento, a palavra do Senhor, porque essa mesma palavra que o pastor diz, né, fala que a fé dele não vai desfalecer. Satanás quer tocar na vida, Satanás quer atingi-lo, Satanás quer fazer algo, mas a fé dele no Senhor, por isso que Deus ora, né, para que a fé dele não desfaleça, para que ele esteja firme na rocha, para que ele seja um homem sensato, né? E nós temos que estar preparados nisso. Todas as nossas coisas têm que estar firmadas na palavra. Temos que estar firmados em que Deus é que é o nosso protetor, aquele que guarda, aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos livra de toda tentação, o qual nós não estamos livres. Por isso que o Senhor orou por ele, porque não estamos livres das tentações, né, ao qual que diariamente nós possamos passar. Mas o mais importante é isso. Ontem eu estava com um determinado amigo meu e que, passando uma situação séria, evangélico, né, crer no Senhor, mas depois de nós conversarmos algum tempo, eu cheguei para ele e observei que falei para ele o seguinte: olha, você está esquecendo da principal coisa, que é de Deus, que guarda, que livra, que cura e que pode transformar toda essa situação a qual está te afligindo de uma forma espetacular, de uma forma poderosa, e você começou a buscar rapidamente os médicos. Temos que fazer isso, sim, mas não podemos nos apavorar, porque a gente serve a um Deus, né? A nossa fé está firmada nele. Os ataques existem, mas nós temos que estar firme na rocha, como um homem sensato. E o homem sensato, a primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. Tem um louvor que diz, né? Quero me esvaziar de toda a religiosidade. Quando a gente entende, né, que Pedro, por caminhar com Cristo, estava muito cheio de muitas situações, né, seja daquilo que ele acreditava, via em Cristo, andou sobre as águas, viu a multiplicação dos pães, expulsou o demônio, tanta coisa aconteceu, estava cheio. Aquilo que me trouxe para Jesus foi exatamente estar cheio do mundo, cheio das mentiras do mundo, cheio do pecado do mundo. O que me aproximou de Jesus foi isso. E o que ele fez foi me esvaziar. Ele me esvaziou de toda essa situação de pecado, das coisas do mundo, para me encher dele, como diz o texto em Mateus. Vinde a mim, você que está sobrecarregado, meu irmão. Se esvazia, mas vou te dar uma coisa aqui também. Quando a gente lê o texto de Jesus falando do pão nosso de cada dia, porque tem gente que se alimenta tanto, que acha que ele agora é intocável, meu irmão. E, na verdade, todo dia de manhã, se eu deixar me ensoberbecer, o que aconteceu com Lúcifer no céu, meu irmão? Ele, dentro de si, se ensoberbeceu, quis ser maior. Ele não quis ser pior, não, quis ser melhor do que Deus. E isso foi o que trouxe desgraça sobre a vida dele. Nessa reflexão, quando a gente vê Jesus dizendo: Pedro, cuidado, mas eu estou pronto, olha, eu estou só intercedendo por você, para que a sua fé não se desfaleça. O que a gente precisa a cada manhã, na presença do Senhor, é se esvaziar, pastor. E não criar expectativas que o Senhor, sabe, não deu, não esclareceu. Foi o que fez Judas cair no caminho da traição, né? Ele criou uma expectativa e Deus nunca tinha construído a expectativa de que ele seria rei na terra e Judas seria um ministro das finanças, alguma coisa desse tipo. E esses dias a gente compartilhou no seminário, nesse período onde a religiosidade vem e tenta nos influenciar de fazermos coisas sem passar por aquilo que é um aperfeiçoamento no Senhor. Atos 19 diz que Paulo, numa escola, passou 2 anos ensinando pessoas, e pessoas vinham com muita sede de Deus, gregos, judeus, e aqueles homens, eles se aprofundavam tanto no conhecimento de Cristo, que o Senhor começou a fazer milagres naquelas escolas, através daquela escola, né? Aventais daqueles homens curavam, lenços,
E aí o texto de Atos 19 fala dos 7 filhos de Seva, que viram aquilo, mas que não queriam frequentar a escola, mas acharam que podiam usar o nome de Cristo. É só fazer o que eles estão fazendo que dá certo. E eles vão tentar expulsar um demoniado, e o demoniado fala assim: ei, Jesus eu sei quem é, tá? Paulo também, Apolo também, e vocês, quem são? E essa pergunta aponta para aquilo que é a nossa identidade, né? Quando a gente foge desse processo de Deus, a gente não se permite ser gerado nessa identidade de Cristo. Não permite ser forjado nessa identidade. E aí a gente quer fazer aquilo que a gente não foi habilitado para fazer. A gente quer falar porque está todo mundo falando, mas não tem competência, não tem identidade, não tem caráter, sabe? Não tem aquilo que é frequentar a escola de Cristo. Ser aperfeiçoado, ser preparado, ser moldado nele, mas quer sair por aí fazendo. E aí quando a gente olha esse texto, né, que fala, ó, Satanás está doido para te pegar. E Jesus fala assim, eu vou orar por você. E a sua fé, o homem sensato, né, que criou algo sustentado na rocha, não vai perecer. Mas agora, quando você quer criar algo, o diabo está doido para te pegar. E tem, sabe, não tá com as pontas amarradas, não está alicerçado na rocha, meu irmão, vai tomar de 4 pés no peito, como foi aquele texto. Diz a palavra que eles foram violentados, foram espancados e fugiram nus. Sabe? Aquilo que não é legítimo de Deus vai te expor ao ridículo. Mas aquilo que o Senhor está gerando, aquilo que você se submete, pode ter certeza que o Senhor vai ser o primeiro a intervir e a estar ali no propósito de te guardar, te defender, te proteger. Em nome de Jesus. A gente vê aqui, pai, lembra de Jó, quando Deus testemunha de Jó, né? E fala íntegro, justo, fiel. Mas aí, dentro de tudo isso, cara, Deus permite que Satanás toque. E no final, a gente vê, com todo o testemunho que o Senhor disse, né? Íntegro, justo, fiel. No final, Jó fala assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir. Só de ouvir. Hoje, os meus olhos te veem. Então, talvez lá atrás, Jó achava que, né, conhecia o suficiente. E não conhecia tanto assim. Por conta do processo, né, da escola que Jó passou, agora os meus olhos te veem. Então, os processos estão aí. E o bom, querido, é que a gente fique nele, que a gente entenda, aprenda, cresça, porque Satanás o tempo todo, você vê, veio falar com Jesus, ó, Satanás está pedindo você aí, Pedro. Então a gente precisa entender isso, querido. Você está perto de Deus, cara, continue. Você está longe, se aproxime hoje. Porque tem gente que acha que está perto, mas está muito longe. Sansão achava que estava cheio do Espírito. E o Espírito de Deus já estava muito longe da vida dele. E pegando uma carona naquilo que o pastor Cristiano colocou, quanto mais eu me esvazio, quanto mais eu desço, mais o Senhor entra e nos coloca na posição perfeita. Então, quando a gente se esvazia, a gente está se esvaziando daquilo que é a religiosidade, esvaziando de nós mesmos, dos nossos eus, dos nossos achismos, né? E sendo preenchido por aquilo que gera vida. Porque, pastor, tem muita gente por aí querendo gerar alguma coisa sem ter um pingo de vida. É isso. A gente, na realidade, quando fala de esvaziar, eu entendo, e é isso que os pastores estão falando, né? De deixarmos de lado aquilo que não nos convém, não é? Aquilo que não nos traz algo que seja real, de qualidade, que seja bom para a nossa vida. Porque só Deus tem isso, e nós temos que estar preparados, porque a todo momento, Satanás vai querer atingir nossas vidas. E nós temos que estar preparados com as armas espirituais. Precisamos estar preparados na palavra de Deus para resistirmos, né, para nós vencermos e alcançar o que nós precisamos estar falando a todo momento nesses últimos tempos, alcançar a nossa salvação. Porque Jesus está voltando, e isso não é brincadeira, nós temos que estar preparados, com as vestes limpas, para podermos, né, alcançar verdadeiramente a nossa salvação. Chegamos ao final de mais um programa, e como Jesus declarou, eu oro por você, Pedro, para que você permaneça em sua fé. Amém. É o que nós declaramos nessa manhã, fechando Amém. Esse programa. Nós oramos para que você permaneça e prossiga naquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.
em nome de Jesus.